O Brasil tem a maior prevalência de depressão da América Latina, afetando cerca de 6% da população. Existem alguns gatilhos nutricionais para o desenvolvimento da doença, mas o diagnóstico é médico e o acompanhamento psiquiátrico e psicológico é fundamental. Descomplica Nutri de autocuidado para a gente falar de saúde mental com a minha convidada especial, a psiquiatra doutora Laís César. Laís, seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Setembro Amarelo. Exatamente. Saúde mental mais em pauta do que nunca. Apesar da gente desejar que o ano inteiro a gente fale sobre isso. Com certeza. Eu já fiz um vídeo, gente, falando sobre alguns gatilhos nutricionais mesmo para tratamento e prevenção de depressão. Depois eu coloco ele nos stories para vocês. Mas hoje eu vou aproveitar essa minha convidada especial para desmistificar a doença, o tratamento, o preconceito. Porque a gente precisa, tratar os sintomas mentais com mais naturalidade, igual a gente trata um sintoma clínico qualquer. E aí, Laís, assim, como que começa essa autoavaliação pra gente entender que aquilo pode ser um início de um problema de saúde mental? Sim, a gente estava conversando sobre depressão. Agora no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, é claro que o quadro patológico que a gente mais pensa é o transtorno depressivo, apesar dele não ser o único que traz ideação suicida, enfim. Quando eu vou falar de depressão, eu gosto muito de trazer a reflexão para o senso comum da diferenciação entre depressão e tristeza. Se confundem, eu penso que assim, a tristeza e a alegria, elas são as pontinhas ali do iceberg quando a gente está falando de humor. E falar de depressão é falar de humor, falar dos sintomas característicos da alteração de humor. Quando a gente fala de humor dentro da psiquiatria, a gente de novo não está falando só de alegria e tristeza, vai pra lá e vem pra cá. A gente está falando de níveis de energia físico e mental, sensibilização da dor e do prazer, e aí a conversa vai ficando um pouco mais profunda, Mas voltando, trouxe o humor como algo de principal reflexão dentro do transtorno depressivo, que eu gosto muito de visualizar um gráfico. Hoje eu não vou desenhar, às vezes eu até desenho. A nossa vida, ela tem oscilações de humor, De alegria e tristeza, e isso acontece. Nossa vida tem essas oscilações de humor naturais de qualquer vida de um ser humano. Vivendo nesse planeta que a gente vive hoje em dia, todo mundo. Nem se fale. O que a gente observa no gráfico, é que quando acontece uma queda abrupta, que depois emenda em um vale de estabilização, na tristeza, aí sim a gente começa a observar um transtorno depressivo, A gente roubou aí a depressão, o termo depressão, da geografia, Uma queda abrupta seguida de um vale. Então aquela tristeza arrastada, prolongada, contínua. Falta de energia pra tudo. Sim. E aí a gente tem o parâmetro, eu não gosto de colocar muito em tempo de cronos, mas enfim, por guideline, a partir de 2 semanas, Então às vezes a gente tá passando uma semana difícil, um dia de tristeza. Onde está o nosso gráfico? Então acho que vale tentar trazer a visualização desse gráfico do humor para conseguir orientar essa autoavaliação quando a gente fala de transtorno depressivo. Então começa a ter esses sintomas, ter essa sensibilidade, e aí é super interessante a gente procurar um médico, óbvio, por isso que a gente tá aqui. E Laís, assim, pensando em conduta médica, quais são os critérios de avaliação para a depressão? Aí voltando lá, vamos falar de novo dos sintomas e de novo não deixo de pensar no humor. Quando a gente fala de alteração de humor, energia mental e física, sensibilização da dor e do prazer, como que isso reflete na nossa vida? Você já estava até puxando, A falta de vontade para fazer as coisas. Parece que tudo perde a cor, perde o gosto, O mundo deixa de ser colorido. Então aquela dificuldade também, Tudo é muito difícil, tudo é muito custoso. Exatamente. Aí a gente poderia ficar até amanhã falando um monte de característica, Características de alterações físicas também, como clássica que a gente ouve, por exemplo, queda de libido, alterações do sono, e aí a gente também começa a pensar, olha como um sintoma vai tornando esse ciclo da depressão potente, Porque a pessoa tem queda de libido e está com sono alterado. Vamos juntar com as alterações do humor, por exemplo, tudo acontecendo junto. A patologia, ela se retroalimenta, porque a pessoa que não está dormindo bem, ela no dia seguinte já não estava com energia para fazer as coisas, tudo já era custoso, fica mais custoso ainda. E aí a gente pode falar também dos sintomas relacionados à interação social. Isso é um sintoma que às vezes é até muito julgado. Por quê?
olha tudo que a gente já pensou que a pessoa pode estar sentindo. Associa isso a conviver com pessoas, as relações pessoais, elas ficam atrapalhadas, relacionamentos afetivos, relacionamento com os filhos. Então, olha o ciclo da depressão se retroalimentando através dos sintomas. Então, eu acho, Berta, que muito mais do que, sabe, um guideline, um checklist de uma patologia, hoje a gente está falando da depressão, é entender os sintomas e como eles se retroalimentam para aí começar a cortar esse ciclo, onde a gente, né, profissional, vai decidir junto o que é melhor, para as coisas começarem a ciclar da forma contrária e positiva, né? Não da forma negativa favorável à patologia. Perfeito, porque assim, a gente sempre fala muito aqui, né, dessa avaliação do paciente como um todo mesmo. Sim. A Laís olhando toda essa parte de sintomas e conduta psiquiátrica mesmo. E a gente sempre atua junto, né, na parte nutricional, modulação ali intestinal, alimentação mais anti-inflamatória, reposição de nutrientes, pra gente conseguir essa melhora mais global. E é importante, né, no Setembro Amarelo, né, tá vindo à tona essa questão da saúde mental para provar que é possível prevenir mesmo o suicídio, que é possível prevenir uma depressão. E muita gente acha que precisa estar assim no fundo do poço, super grave para procurar ajuda, sendo que ela pode já procurar muito antes, né, Laís? Sim. No meu sonho existe a psiquiatria preventiva. Não é só no meu sonho, existe no sonho de muitas pessoas, mas para colocar em prática a gente sabe que é um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, dentro da minha visão super otimista, se a gente for parar para pensar, há poucas décadas atrás, a gente nem falava de sintomas graves. Na verdade, a gente começava a tratar com sintomas gravíssimos, né? E aí veio a luta antimanicomial, a psiquiatria ganhou seu espaço, olhares mais carinhosos, e a gente caminhou para o tratamento de sintomas médios, né? E graves. E o futuro, eu acredito, tá aí no tratamento preventivo. Eu acho que a gente está chegando lá, Com né? certeza. Essa conversa hoje, essa bandeira que você levantou agora, eu levanto em todos os lugares que eu vou, né? É muito mais fácil a gente cuidar da saúde mental em sintomas leves ou até mesmo quando tá tudo bem, para mantê-la da forma que ela está, do que sair correndo depois atrás de um quadro totalmente aberto, porque os prejuízos... Totalmente descompensado sim, já, né? Sim, e como impacta na vida de um ser humano, né? A gente estava trazendo aí, citamos alguns sintomas, vamos colocar isso dentro da nossa vidinha, como impacta no nosso trabalho, no nosso convívio familiar, no nosso relacionamento com os nossos amigos, relacionamento amoroso, estudo, tudo. A gente não precisa chegar a esse nível de prejuízo, né? Que passa do cognitivo, vai para o comportamental e para interações, porque aí é muito mais trabalhoso e longo o tratamento. E aí esse é meu sonho, né? Ah, a prevenção, nossa, eu acho né? É o nosso maravilhoso. sonho, a gente trabalha muito isso aqui também, com né? certeza. Pra gente finalizar, assim, se você pudesse dar 3 dicas principais para um autocuidado de saúde mental, emocional, que a gente já pode começar a aplicar agora em casa, por exemplo. Bom, vamos de dicas óbvias e aí eu vou trazer o meu olhar realista. Tá ótimo. A última vai ser puxando pro seu peixe. Primeira, quando a gente fala de prática de atividade física, eu vou voltar ao óbvio, arroz com feijão das dicas, mais realista, do tipo, tem pessoas que podem estar nos ouvindo e já fazem caminhada todo dia, corrida, vão na academia. Mas tem muitas pessoas que mal estão conseguindo levantar da cama. Então, como que a gente começa a falar de prática de atividade física? O benefício de toda a situação hormonal, né, que acontece quando a gente consegue colocar a prática em dia. Dica objetiva. Repetindo. Um alongamento. Eu brinco com os meus pacientes. Ah, não tem tempo, não tá afim, não quer. Tudo bem. Você tem 2 minutos de manhã? Aí a pessoa responde, tem, né? Porque não tem como falar que não tem, né? Então tá bom, alongamento de 2 minutos, basiquinho. Pronto. Alongamento de cena de filme, de televisão. É assim que a gente começa. Já sentado na estimula ali cama. a Fala, vou ser movimentação. boazinha, vou deixar sentado na cama. Depois você começa a fazer em pé. De 2 minutos vai pra 5, de 5 vai pra 10. Perfeito. De 10 vira uma caminhadinha e as coisas vão acontecendo. Então, primeira dica, objetiva e realista, como eu sou. Exato. Segunda, uma lista de atividades, eu gosto de conversar sobre isso, principalmente, é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental para transtorno depressivo. Uma lista de atividades prazerosas. Pode ser que você não esteja conseguindo fazer nenhuma delas, mas você tem na sua cabeça coisas que te dão prazer. Desde as coisas simples, tá, Roberta? Quando a gente tá falando de um quadro patológico instalado, às vezes assistir uma série não tá rolando. Ligar para um amigo não está acontecendo. Tudo aquilo ali é muito custoso, como a gente conversou ali no comecinho. Então, colocar tudo isso em lista, trazer para o papel, faz uma elaboração
alteração mental acontecer, um desejo, nem que seja no campo inconsciente, ser instalado. Às vezes é difícil de verbalizar, porque a pessoa mal acredita que ela consegue fazer isso, mas vai pra listinha. Uma outra diquinha baseada na terapia cognitivo-comportamental, prática e objetiva. E a terceira, para você fechar com chave de ouro, os cuidados com a alimentação. Com certeza. Né? Vamos falar cuidados, que a hora que a gente coloca restrição e tudo mais, já fica muito complicado dentro de um quadro patológico também, mas o cuidado, o carinho com a alimentação, aí é com você. Exatamente, não, mas é porque a gente fala muito da alimentação anti-inflamatória, né, pensando em depressão, modulação ali da nossa microbiota intestinal, reposição de vitaminas do complexo B, ômega 3, mas também trazer o que você fala do objetivo, o comfort food ali, é fazer isso de um jeito que seja prazeroso, de um jeito que a pessoa traga como autocuidado para a vida dela e não como uma prescrição severa, uma restrição. Sim. E a gente consegue integrar e tudo vai evoluindo, né? Porque quando a gente tá caminhando junto com o paciente, as coisas vão tomando outro rumo e a gente tá ali lado a lado conseguindo guiar essa evolução e vai chegar a hora que a gente vai conseguir colocar um plano terapêutico extremamente estruturado, mas é o passo a passo, né? Isso aí. Sabem disso. Adorei, obrigada. Obrigada, convido vocês a cuidarem da saúde mental. Por favor. Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?